E o tema do nosso estudo de hoje é como Deus curou um caso de depressão. Nos últimos 10, 15 anos, né, se destacou no nosso meio, no meio da nossa sociedade, essa questão de crise de ansiedade, depressão, mas a gente vai ver como é que Deus ele tratou de uma questão como essa. Nós vamos observar. Agora, o que é depressão para você? Quando você ouve assim a palavra depressão, o que remete o significado, uma palavra para você? Tristeza profunda, que mais? Mais uma outra. Desânimo, o que mais? Pânico, isolamento. Mais alguém? Eu acho que depressão é uma mente densa, né? Aí a pessoa já não quer viver, se não é mais útil, não gosta de Uhum. Eu peguei um conceito bem, assim, bem sucinto, bem enxuto, para a gente entender. Dentro disso, que tudo que vocês falaram está dentro da ideia. O que é depressão? É uma doença que afeta a mente e interfere na capacidade de pensar, sentir e funcionar no dia a dia, caracterizada por tristeza profunda e persistente, falta de interesse em atividades, ou seja, quer ficar isolada, não quer saber de nada, e uma sensação plena de vazio. Acabou. Não tenho mais sentido nenhum. Não tenho mais. Viver para quê? Então a gente começa a perceber que isso vai acontecer na vida de quem? Na vida de Elias. Convido os irmãos a abrirem comigo lá em Elias já, em 1 Reis, perdão, capítulo 19, versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Vimos na aula da noite passada que Elias, né, na primeira aula do Chaves ontem pela manhã, ele desafiou os 450, e aí gritem, falem, eu acho que eles estão dormindo, etc. E aí depois ele foi lá e mandou jogar, colocar o sacrifício, jogar água, né, fazer bem encharcado. E aí o que Deus fez? Deus lançou fogo do céu e consumiu todo o altar. E aí Elias, o povo ao ver, né, aquela situação, gritou: o Senhor é Deus, e aí Elias ordena: lançai mão sobre quem? Sobre os profetas de Baal. E naquela manhã, no ribeiro de Quisson, foram mortos 450 profetas de Baal que sentavam à mesa da rainha, ou seja, da Jezabel. Hoje, a gente vai ver o seguinte: Acabe não recebeu a ordem de Elias para ir para casa? Sobe, come, e aí ele vai para casa. Versículo 1, olha o que diz. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. A pergunta que eu vejo aqui, eu faço aos irmãos é: o que fez Acabe? Logo que ele chegou em casa, ele chegou em casa, ele contou a história. E aí, sendo bastante idólatra, mas bastante idólatra, porque era natural de Jezabel. Como foi comentado, ela era de Sidom, de uma cidade, uma das cidades que eram conhecidas como Império Antigo chamado Fenícia. Um império extremamente poderoso. Só que agora, na decadência dele, não tinha tanta influência. No entanto, era uma nação extremamente idólatra, ou seja, era natural de Jezabel ter as práticas que ela tinha. Não era natural que Acabe, um judeu, um israelita, tivesse as práticas, né, adotando as práticas e impondo as práticas em relação a quem? Em relação ao povo. E aí, quando Jezabel ouve, como é que Jezabel reage? Versículo 2. Ela ouviu a mensagem, ela ouviu a história, ela viu o fato da parte do seu marido. E aí, o que ela fez? O que fez Jezabel? E qual era a mensagem? O que ela fez? Aham. Aí alguém. Pode falar, irmão.
Ela ia matá-lo. Agora, um detalhe: alguns teóricos afirmam que era só uma ameaça. Ela não ia fazer. Será que de fato ela não fazia? Será ela já tinha matado algum profeta de Deus? Aonde que a gente viu isso? Foi uma das aulas. Abram comigo lá no capítulo 18, versículo 4. Logo no início do capítulo 18, lá no versículo 4. Quem encontrou, lê para a gente, por favor. 1 Reis 18, 4. Quando fala lá de Obadias, no versículo 3, aí versículo 4. Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, escondeu de uma forma que o sustentou com pão e água. A ameaça era fictícia, era só para fazer medo? Era tipo a mãe dizer só ameaça da peia e não dá peia. Será que ela ameaçou de morte e era só para causar pânico em Elias? Possivelmente não. Possivelmente não. Sem matar, sem haver assassinato de profetas, ela já estava exterminando, olha o termo, exterminando profetas do Senhor. Imagine o que ela faria com Elias após ter matado os 450 profetas. Então, a gente pode ver pelo texto, pela Bíblia, como a gente fala no curso DBF, deixando a Bíblia falar, possivelmente a ameaça não era só de boca, ela ia concretizar. E aí vem um detalhe importante. Quando Elias, versículo 3, viu, aliás, soube da ameaça, como é que Elias reagiu? Lê para nós, 19:3, Davi, por favor. Para salvar sua vida. Se for, chegou a Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o Senhor. Ok. Como é que Elias reagiu diante dessa ameaça? Olhando o versículo 3, primeira coisa, o que ele fez? Ele fez o quê? Temeu, teve medo. Muito ou pouco? A gente vai já olhar no texto, muito ou pouco? Porque depois que ele temeu, ele fez o quê? Ele se levantou de onde ele estava e, para salvar a sua vida, ele se foi. Para perto ou para longe? Para bem longe. Só para você ter uma ideia de onde ele estava, no norte, para ajudar a cidade de Berseba. Ele saiu daqui do norte e ele foi para o sul da capital, sul de Judá. Então, em cima aqui nós temos Israel, as 10 nações, aí depois temos a Judá, que era um grande espaço, e lá no finalzinho de Judá, 150 quilômetros de onde ele estava, ele se dirige lá, 150 quilômetros depois, ele vai deixar quem? O seu servo. Então, ele deixa o servo bem distante de Jezabel, e aí o que ele vai fazer? Ele vai se distanciar ainda mais. Agora eu pergunto para vocês, sendo Elias quem ele era, por que ele reagiu dessa maneira? Sendo quem ele era, no seu entendimento, o que levou Elias a agir desse modo? Ele não recebeu a autorização de Deus? Ok. Ana? É engraçado que ela é lembrada lá no Apocalipse, né? Lembra daquela profetisa? E aí é citado, não que o nome dela fosse Jezabel, mas o autor, João, usa o nome de Jezabel para mostrar que ela não era uma mulher. Um ponto importante, dona Juliana. Diga, Davi. Até mesmo com o rei Acabe, o rei Acabe, ele mostrava a sua fraqueza. Ele mostrava que tinha medo, ele viu o poder do Senhor, ele obedecia às falas de Elias, coisa que é totalmente diferente da ameação de Jezabel. Aham. Mais alguém quer falar? Diga, Chaves, desculpa.
Deus o tirou da vida dele para outro canto. Como ser humano, ele considerou que era culto para ele fugir. Deus não havia até então falado com ele depois dessa mensagem. E, naturalmente, ele considerou a maldade da mulher, que houvera matado os outros anciãos. Como você acabou de falar, a mensagem dela não era amedrontadora, não era assustadora. Só uma ameaça, né? Uhum. Vamos ver por que Elias reagiu desse modo, aproveitando a viagem, Chaves. Abre lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Lê para a gente até a palavra sentimentos. Tiago 5, 17. Tiago 5, 17. Vamos ver lá. Ok. Como é que diz lá no começo até sentimento? Ele era homem como nós. Nós temos medos, pavor de situações. Tem uma colega que trabalha do meu lado, que uma vez onde a gente trabalha, lá na Caixa, numa superintendência, apareceu uma barata do nada. Aí olha que o negócio é bem cuidado. Do nada apareceu uma barata. Ela gritou quase 15 minutos. Eu pensei que ela ia infartar. Um inseto desse tamanho. Passou saracoteando perto do pé dela, ela deu um pulo e ficou... Ah! Uma barata. Olha só o detalhe. Como nós somos como seres humanos. Imagine outras coisas. Por exemplo, onde eu já trabalhei, já foram feitas uma agência que eu passei, foram feitas dois assaltos. O primeiro foi tranquilo. O segundo, se você nunca teve o prazer de ver uma arma passando diante dos seus olhos, eu não recomendo para ninguém. O pânico, né? O medo. Só para você ter uma ideia, como é que a gente reage diante da dificuldade? Aí terminou a situação, tudo mais, um colega foi muito agredido, aí veio lá o sistema de psicologia da Caixa e tudo mais, conversou, 2 dias de descanso, pode ir para casa por causa do estresse. No primeiro eu tive estresse pós o evento, não consegui dormir, mas trabalhei até quase 8 horas da noite para ver junto com outro colega os prejuízos do assalto. Pronto, não senti nada. Mas quando eu fui tentar dormir, aí foi o pós-traumático. Esse outro, normal, ok, tudo tranquilo. 2 dias depois eu volto para o trabalho, eu vou chegando na rua, na avenida principal, onde é a agência, lá no Manoa, aí o coração começa. Eu digo, eita, o negócio vai pular do peito. Eu estaciono o carro, o negócio vai. Aí eu vou meter a mão no bolso para botar a chave e o celular na caixinha, aí a mão começa. Aí eu vou passar na porta giratória, aí a perna começou. Aí o chefe, fui lá direto na mesa do chefe, nem bati o ponto. Olha como é que eu estou aqui. Aí ele pegou no meu braço e disse, não, você vai lá na psicóloga. Aí a psicóloga, olha, você está sentindo isso, bateu isso, não sei o quê, tem marca não sei o quê. Aí eu disse, não, eu vou passar esses exames aqui. Aí fez exame, tomografia, um monte de coisa para ver se tinha batido a coluna, etc. Tudo ok. Tudo negativo, não era algo físico. Aí eu volto com ela, olho os exames e disse, não, é psicológico. Mais 10 dias. Para você ver como é que afeta o ser humano. Algo que muitas vezes a gente não espera. E aí é um ponto justamente que a gente precisa observar. Você ia falar, Chaves? Aham, vamos já chegar lá, mas é um ponto importante, vamos já chegar lá. E aí, como a gente observa, Elias, ele teve medo, e Elias não era diferente de mim e de você. Como discípulos de Jesus, eu e você, em relação às coisas de Deus, podemos ser afligidos por estar fazendo a vontade do Senhor. Podemos ser assim, perseguidos ou ignorados pelos nossos familiares, se eles não conhecem ou não desejam fazer a vontade de Deus.
por pessoas que nós temos consideração e amamos, pessoas próximas, no trabalho, pessoas que a gente convive desde a nossa juventude. E aí você vai falar de Jesus, ela diz, não, para com essa história. Ou então você está saindo de casa, ei, vai para a igreja não, bora para o banho. Todo domingo tem igreja, para a igreja o quê? Então tu vai todo domingo, deixa para ir domingo que vem, hoje bora para o banho. Então olha só a ideia como é trabalhada. Então nós somos desafiados todos os dias. Mas só que vem um detalhe, Elias, ele temeu, ele se levantou para salvar a sua vida. Ele tinha razão para agir desse modo? Ele tinha razão para agir desse modo? Não. Eu e você temos assim, literalmente razão para agir contrário? Para nos desesperarmos quando se trata do cumprimento. Não, eu não vou fazer isso porque o que está em jogo é minha vida, é o meu emprego. Como chegou uma vez um certo colega e disse assim, você quer crescer aqui nesse emprego? Você tem que se envolver com a turma. Dia de sexta-feira, sair, tomar uma coisa, né, passear e tal, frequentar os mesmos lugares. Aí você vai fazendo network, aí sim o pessoal vai te conhecer, e aí você tem outro que eu conheço, diz, não, eu só promovo se o camarada sentar na mesa e tomar um gelo comigo. Um discípulo de Jesus vai fazer isso? Tá vendo? Então, para fazer isso, ou ficar do jeito que a gente está com o Senhor, é melhor ficar do jeito que está com o Senhor. E aí é um ponto que a gente precisa observar. Não podemos mercadejar. Porque eu quero um crescimento financeiro. Eu quero melhorar o meu emprego. Eu quero ser bem visto na empresa ou entre os meus amigos. Não. Elias não tinha razão para ter esse medo, mas Elias é como eu e você. Nós somos suscetíveis a isso. E aí vem a questão que nós precisamos entender por que nós estamos aqui. Deu um lapso na cabeça de Elias. Por quê? Porque ele foi ameaçado de morte. E olha só o que ele fez. 4. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto. Então, ele deixa o jovem 150 quilômetros lá onde ele estava, e aí ele se dirige para o deserto. Qual foi uma das características que a gente viu da depressão? A sensação de vazio, de isolamento. Ele queria ficar perto de pessoas? Não. Pessoas que normalmente têm tendência ao suicídio por causa da questão mental, elas buscam ficar o quê? Sozinhas, isoladas. Por quê? Porque para elas vai ser mais, assim, não vou dizer fácil, né? Mas ela vai estar mais suscetível com aquilo que está sendo trabalhado aonde? Na mente dela. Versículo 4, continuando, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha o que ele disse. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Agora, vamos só entender a expressão. Elias, ele estava fugindo por quê? Qual era a causa da fuga dele? Por que ele estava fugindo? Perseguição, mas essa perseguição era para resultar o quê nele? Espera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Espera aí. Ele está fugindo por causa da ameaça da morte. E ele está pedindo para Deus para que ele... Mas para que ele está fugindo da morte? Não era... Ele está andando à toa. Não, eu só quero que vocês entendam a questão que eu trouxe só para a gente compreender. Ele está pedindo a morte de Deus, mas a Jezabel ia matá-lo. A maldade é o mal, não fazia a vontade de Deus, né? Então, não sei se eu estou errado. Então, eu vejo que ele não queria morrer pela mão da Jezabel. Entendi. Pela vontade de Deus, pelas mãos de Deus. É tipo aquela situação, me leva logo, Senhor, me leva rapidinho, Rosana. Me leva logo, Senhor. Diga, irmão Aníbal. Não, deu para compreender. Diga. O trabalho dele todinho atrás, até aí ele está chegando agora, né? Ele está sendo inútil, ele está trabalhando, querendo uma coisa, e o povo não está querendo, não está querendo.
É um ponto que eu quero justamente chegar. Tá bom, você vai colocar. Ele foi capaz de ser útil. Ele achava que ele ia ser útil, mas ele estava útil. Aham. Fale, Rosana. Não, eu quero morrer, eu quero morrer. Ele nem... Não, eu sei, eu estou brincando, eu estou brincando. Eu quero subir. Não, eu quero morrer. Estou brincando. Não, eu entendi, Rosana, estou brincando. Vai pegar o evangelho, a pessoa não quer. Mas poxa, aí vem um desânimo, mas eu estou pregando, aonde que eu estou errando? Mas, se eu estou pregando a uma pessoa, eu estou fazendo a minha parte. Mas aí, se ela não quer, já não depende de mim. Aham. Jesus. Aham. 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 Mas Aham. Aham. está fazendo, ele de tudo. Mas aí não dependia. Aham. Se dá dessa. Aham. 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 Fala, Chaves. Rapidinho, Chaves. Escute aí, Rosana. Escute aí, Rosana. Mas eu acredito que qualquer de nós, no serviço de pregação do Evangelho, e naquele momento surge a morte, você morre, acredito que é muito mais aceito se tem que morrer numa situação dessa do que numa situação de assalto. Uma situação de assalto dentro do céu. Um ponto que eu quero trabalhar aqui é que dentro da condição que estava a mente de Elias, ela não estava fazendo com que ele pudesse ser direcionado para algo correto, para que ele pudesse chegar como eu posso dizer assim, a sensatez, a clareza de pensamento. Olha como é que essa tristeza profunda, ela vai fazer com que a pessoa pense de maneira coerente, tome decisões corretas? Não, de modo nenhum. Por isso que ela é perigosa. Por isso que a busca de Deus, todos nós vamos passar por momentos delicados. Lá no capítulo 5, perdão, capítulo 19, versículo 5, aliás, final do 4, quando ele diz: toma agora, Senhor, a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Aí o que ele faz? Ele deita e dorme debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Aí um ponto que eu quero fazer com que a gente reflita é: quando nós, ou quando Elias estava naquela situação, Deus ele assiste a situação de maneira passiva. O que é passivo? Não, tá. As crianças estão caindo ali, eu estou só assistindo. Caiu um, opa, vai cair dois, opa, três. Aí está só assistindo, não toma nenhum tipo de atitude. É assim que Deus age? Não. Esse que é o detalhe. Isso. 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 Uma mensagem no WhatsApp. Às vezes uma postagem que alguém faz, aí a pessoa vê, aí a ficha dá aquele estalo assim, opa, o que eu estou fazendo? Sim. Uma palavra que está passando aquela situação, aquela mensagem. Aham. Aí alguém chega e diz assim, pega nessa, não, essa pregação foi para mim, mas às vezes não é essa questão de ser direcionada, às vezes é a situação que nós estamos passando, para que justamente a gente... Então, o ponto que a gente observa é Deus, independente de ser Elias ou eu e você, Deus não assiste de maneira passiva, porque o que Deus quer? Quer nos dar a oportunidade para que os nossos olhos sejam o quê? Abertos. Uhum. Sim, também. Porque mais do que nós, ele sabe, Deus, ele sabe. Deus conhece o coração de cada um de nós. Nós olhamos o exterior. Diferente de Deus e Jesus, Deus, ele olha para onde?
para os nossos corações. Ele sabe das nossas aflições mais profundas, das nossas necessidades, das nossas expectativas, das nossas aflições. E o que que Deus vai trabalhar? Justamente para que a gente possa ouvir através da palavra dele aquilo que nós precisamos, para que não nos deixemos levar pelas situações do mundo. Qual é a coisa mais fácil que existe no mundo? Fazer o certo ou fazer o errado? Fazer o errado. Lá no jardim tinha um pomar gigantesco. Só uma das árvores não podia comer. E qual foi a árvore que eu não sei precisar quanto tempo, mas aí foram lá e comeram. Tinha várias opções. Num dia comia melancia, do outro dia graviola, jaca, e aí ia. Nunca ia chegar a vez lá dessa fruta, mas aí alguém chegou e disse: ó, fruta agradável e tal, você não vai morrer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. E aí foi lá e peia, caiu o homem. Não tinha morte, veio a morte. Não tinha o pecado, entrou o pecado. A doença, a enfermidade, todas essas coisas. Está e cá estamos nós. Diga, irmão Aníbal. Isso aí que o profeta mataram, bastante que é do profeta foi morte, né? Uhum. A espada. Aí eu penso assim, a espada não seria isso aqui? Sim. A palavra de Deus? Mas é isso aí que ninguém não usou a espada de pinhão para. Aham. Duas espadas na palavra de Deus. No caso do Elias, ele não dá para a gente precisar se de fato foi ele que matou, mas como o texto diz, eles foram mortos, possivelmente pelo povo, pela quantidade de pessoas que nós tínhamos lá. Isso, que é a palavra. E aí é um ponto que a gente vai já, eu vou já chegar nesse ponto aí, irmão Aníbal. A senhora queria falar, irmã Jovina? Tranquilo. Vamos lá, versículo 6. Então Deus assiste passivo? Não. Versículo 6. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido e pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou ao quê? Dormir. Deus não é passivo. Deus ele vai mover meio. Aí eu pergunto, vou ler aqui o 7 e vou fazer uma pergunta. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te é sobremodo longo. Já foi dito aqui que Elias não estava fazendo a vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus estava impedindo Elias. Deus estava impedindo Elias, não faça isso. Não, mas ele estava mostrando que ele era com quem? Com ele. Justamente. Só para a gente entender, lá no chamado de Elias, lá no capítulo 17, ele foi alimentado pelo quê? Por corvos. Depois, Elias, ele viu a ação de Deus lá em Sarepta, com a viúva, né? Com o azeite e o trigo. Ainda em Sarepta, naquele período de fome e escassez, de seca, ele orou e tornou trazer a vida a quem? O filho da viúva. Olha as maravilhas que Elias já havia visto da parte de Deus. E nós? O que nós já vimos da ação de Deus nesse tempo de fé que nós temos? Se nós olharmos em sentido geral, nós sobrevivemos ao Covid. E olha que lá no meu trabalho as histórias são inúmeras. Um caixa eletrônico cheio de gente, aí uma senhorinha batendo no meu braço. Moço, me ajude, me ajude. Lotado nos caixas eletrônicos. A agência que eu trabalhava no centro, a maior que tem em Manaus, lotado. Aí a senhorinha, moço, me ajuda aqui, eu e o meu marido e meu filho. Aí disse, a senhora está quente. Eu estou com febre, eu estou com Covid. Sem máscara, sem luva. E aí um monte de gente sem máscara, sem luva, dentro de um caixa eletrônico, com ar-condicionado, e eu enfurnado lá dentro com essa turma. No meio da pandemia, logo no início da pandemia.
E graças a Deus eu estou aqui. Nós sobrevivemos ao Covid. Graças à misericórdia e o poder de quem? De Deus. Então, nós temos visto a ação de Deus. Elias viu a ação de Deus na nossa vida. E o que a gente precisa fazer? O que Elias precisava fazer? E olha só, voltando aqui, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Eu não sei qual era o suplemento alimentar que Deus colocou naquela comida. Mas ele comeu 2 vezes e andou. Quando ele fala 40 dias e 40 noites, ele não parou, ele andou dia e noite. Sim. Sim. Deus estava com ele, não abandonou ele, é importante. Sim. Nós somos Sim. Uhum. Mas ele mostrou a importância que ele fez para ele. E um ponto que a gente ia observar dentro disso, você colocou e colocou muito bem, André. Deus, quando ele trabalha, ele poderia restaurar a mente de uma maneira. Ele dá um estalar de dedos, pronto, Elias já está novinho em folha. Mas foi assim que Deus fez? Não. Deus queria que Elias entendesse a situação dele, mas, acima de tudo, ele queria entender a ação de Deus na vida dele. E foi aos poucos, duas alimentações, mais outra caminhada de 40 dias e 40 noites. Elias estava entendendo nesse primeiro momento, André. Deus estava entendendo, quer dizer, Elias estava entendendo? Possivelmente ainda não. Só que 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, lá no final vai ter o resultado. E é dessa forma como Deus trabalha. Diga, quem ia falar? Isso mesmo. Versículo 7, então, versículo 8, ele se levanta, come, bebe, e com a força ele caminha. E ele vai até Horebe. Lá no Velho Testamento, o que acontece? Aliás, desculpa, aqui no Velho Testamento, Reis, né? O que foi um fato que aconteceu assim, fantástico lá em Horebe? Moisés, o que aconteceu lá com Moisés? A sarça ardente. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas... Isso mesmo. Era onde estava a presença, naquele sentido, a presença de Deus. E um ponto que a gente vai observar, tanto é que o autor, no versículo 8, ele enfatiza: até Horebe, o monte de quem? Quem é que tinha a certidão narrativa lá daquele bem, lá daquele monte? O monte de quem? De Deus. O monte de Deus. Versículo 9, entrou numa caverna onde passou a noite. E aí vem um detalhe importante. O que veio até Elias? Versículo 9, o que veio até Elias? A palavra do Senhor. Mas você percebeu em algum momento, voltando aqui para o início do capítulo 19 até o versículo 9, você viu alguma expressão, veio a Elias a palavra do Senhor, você viu? O mover de Elias aqui era por conta de Deus ou era por conta dele? Era por conta de Elias ou era por conta do Senhor? Por conta de Elias. Olha comigo, lá no capítulo 17, versículo 2. Toda vez que Deus desejava usar Elias, olha o que diz a Bíblia. Veio a 17:2, 1 Reis 17:2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Versículo 8 do mesmo capítulo. Então veio a palavra do Senhor dizendo. Aí acontece aquele fato com a filha da viúva, lá de Sarepta, e olha o que diz no 24, 17 e 24. Nisto, disse a mulher a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca, ela é
verdade. Olha a importância. Olha a importância disso que a gente observa onde? Na ação de Deus. Quantas e quantas vezes Deus falou por meio de quem? De Elias. Quantas e quantas vezes Deus tem falado através de mim, de você? Quando nós falamos, quando nós ensinamos a respeito do quê? A respeito da palavra. Elias, por algum momento, por aquilo que ele estava passando na mente dele, ele esqueceu de quem? De Deus. E nós não podemos fazer isso também na nossa vida. Não podemos nos ausentar da comunhão, não podemos nos ausentar das atividades, não podemos nos ausentar das nossas orações, da leitura. Como diz lá em Pedro, o inimigo, ele está como um leão, fazendo o quê? Ele está aqui, ó. Ah, esse daqui é salvo, é? E aí o que ele vai fazer? Ele vai dar paz para esse cristão aqui? Não. Ele vai dar paz para esse jovem, para esta jovem, para esse casal recém-casado, para esse casal que está há anos casados, algumas dezenas de anos? Não. Justamente. E o que o leão faz? A gente faz o carinho no leão, num gato o pessoal brinca. Eu não gosto muito de gato, mas dá para o gato passar a mão, botar no colo, tem gente que coloca em cima da cama, no sofá, etc. Mais um detalhe. E o leão? Dá para pegar assim na juba do leão, assim, passar a mão no focinho dele. Olha que dentão, olha a presa dele, é tão bonitinha. Não dá. Não dá. Não dá. Por quê? Porque ele vai machucar, ele vai ferir. E aí que está o detalhe. O inimigo, então, ele está ao derredor, para que justamente a pessoa, em qualquer deslize, ela possa ser o quê? Machucada, ou até ter a sua vida ceifada. Então, aqui, a gente percebe que não podemos abandonar a comunhão. Precisamos estar nos fortalecendo, sendo alimentados. Todas as vezes que nós somos ensinados, nós ouvimos a pregação ao domingo, celebramos a ceia, cada ato, seja no domingo, seja nos dias de comunhão, nós estamos sendo alimentados e fortalecidos por quem? Pelo Senhor. Versículo 9, Deus diz a Elias, veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? É como se ele dissesse assim, o que você está fazendo aqui, Jovina, Sara, Ivaneide, Rosana, Chaves, irmão Mário, né? Andrei, Rebeca, Bia. O que a gente está fazendo? Max, Adriele, Neto, Max, o Maxwell lá atrás. O que a gente está fazendo aqui? Que fazes aqui, Elias? Isso. E aí é um ponto que a gente observa. Por quê? Porque com a pergunta, Deus quer levar Elias a refletir. Se alguém que está na ativa, pregando o evangelho, ensinando a igreja, aí alguém está ensinando a igreja, puxa vida, mas não acontece, e isso e aquilo. E aí o que Deus está dizendo, se a gente se deixa levar pelo desânimo? Que fazes aqui, Sandro? Que fazes aqui, Natanael? Aníbal Júnior, Luiz, como os pregadores da congregação do centro. O que vocês estão fazendo aqui? Não no sentido que a gente não esteja fazendo, mas é no sentido para a gente não se deixar levar pelas situações, pelo desânimo, muitas vezes pela falta de interesse. Não podemos, a gente não pode parar. Deus está dizendo para Elias que não dá para parar. Não é para ficar dentro da caverna, não é para se esconder. Olha, então a gente já começa a compreender. Aí eu pergunto, Elias entendeu? Versículo 10. Olha a queixa de Elias. 4. Olha, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, primeira, deixaram a tua aliança e derrubaram os seus altares. E mataram os profetas à espada. Segunda queixa. Terceira, eu fiquei só. E aí, para fechar a quarta queixa, ainda querem tirar a minha vida. Deus levou o alimento, Deus deu um alimento para que ele pudesse andar 40 dias, Deus estava o acompanhando, ele se esconde na caverna e Deus está tentando tirá-lo de lá.
Mas mesmo assim, Elias entendeu? Ainda não. Ele ainda não entendeu. Versículo 11, aí aquela pergunta ali que não está aqui, mas aquela pergunta que foi feita lá no primeiro dia, eu acho, das brincadeiras. O que disse Deus quando Elias estava lá dentro da caverna? Como é que Deus se manifestou? Versículo 11, e preste atenção. Deus se manifesta nas grandes coisas, é o que a gente vai perceber. Versículo 11, disse-lhe Deus, saia e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, ou seja, rachava, criava rachaduras, trincava a rocha, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor, ele não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Tremeu tudo. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Aí você pensa um fogo, tipo a churrasqueira ontem, quando a gente estava lá, eu, meu sogro, o irmão Mário, tinindo lá a carne, né? A bisteca. Então estava tinindo lá, e um fogo não era consumidor, né, meu sogro, né, irmão Mário? Mas ardia. Agora eu fico imaginando o fogo que Deus manifestou diante do monte para justamente abrir os olhos, a mente de quem? De Elias. Só que tem um detalhe, Deus ele não estava no fogo. E aí apareceu algo assim singelo, aparentemente sem sentido. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa tranquila e suave. Aonde que Deus estava? Aonde que Deus está? Deus está onde? Nos detalhes. Muitas pessoas hoje têm procurado sinais, manifestações poderosas, milagres, revelações, visões, coisas extraordinárias e sobrenaturais. Mas sabe onde que Deus está? Aonde que está a palavra do Senhor? E você acha que as pessoas querem ouvir? Existem exceções, como Max e a esposa. Existem as exceções que estão vagando no mundo denominacional hoje, em busca ou orando para que eu e você possamos chegar até eles. Esse é o nosso papel. E um ponto importante é, enquanto as pessoas estão procurando coisas grandiosas, Deus se manifesta, Deus fala através da sua palavra. Aí vem a grande questão, a quem nós vamos ouvir? A quem as pessoas querem ouvir? A quem Elias precisava ouvir? Porque ele vai dar ouvidos, Deus quer mostrar que ele está no detalhe. Mas se precisar de fogo, como estava no altar, Deus vai manifestar. Se precisar do terremoto, precisar do vento forte, Deus é também. Mas aqui nesse ponto, Deus queria mostrar para Elias que ele está nos detalhes. Versículo 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, aí agora ele foi, nós temos aqui a imagem da caverna, ó. Então, possivelmente bem escondido, e aí depois de tudo isso, o que Elias vai lá? Tipo aquele bichinho acuado, né? Fica ali na beira da caverna, cobre o seu rosto com o seu manto, e aí ele se põe na entrada, e eis que veio uma voz. Parece que agora o negócio está andando, está crescendo, vamos dizer assim, está se desenvolvendo. E eis que veio uma voz e diz, que fazes aqui, Elias? E aí, de novo, Elias, versículo 14. Preste atenção num detalhe que difere logo no início, do versículo 14 para o versículo 10. O que tem de detalhe na fala de Elias, logo no começo? Qual é o detalhe aí que se destaca? Está bem ressaltado no texto. Isso. No primeiro ele diz, ó, eu tenho sido zeloso. No outro, ele já amplia, tenho sido em extremo zeloso. Então, olha só, eu tenho sido muito zeloso.
ao Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei aqui só. Diga, Ana. Situação também a respeito desse diálogo. Né? Aham. Quando ele se alimentou lá, o anjo alimentou ele e deu aquela porção forte, né? E ele andou 40 anos. Eu acho que realmente naquela andança ele procurava por Deus mesmo. Porque andar 40 dias, 40 noites sem comer mais nada, né? E andar mesmo, como se fosse meditando, né? Anda. Aí quando chega lá na caverna, ele fica, né? Aí, quando Deus se manifesta, Deus pergunta, então, o que fazes aqueles? Aí ele explica, né? O que é que ele foi fazer ali. E tem uma hora que, depois que ele fala assim, está acontecendo isso, aquilo, e eu fiquei só. Aí, quando ele fala que eu fiquei só, aí eu venho na minha cabeça. Esse o maior motivo que ele quer se matar, que ele quer a morte, né? Porque ele estava se sentindo sozinho. Porque, assim como muitas pessoas que trabalham com a mensagem de Deus, tem horas e momentos que a gente se sente só. E aí causa nele uma grande depressão, porque ele não tem ninguém mais com ele. Ele realmente estava se sentindo. E um ponto importante, se você notar, quando o anjo fala lá no versículo 7, ele dá comida pela segunda vez, e aí ele toca e ele diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo. Possivelmente, Elias já tinha colocado no coração para onde que ele ia. Possivelmente, ele queria ir o mais longe possível de Jezabel. Mas Deus impediu? Não. Aí Deus vai trabalhar justamente no momento que ele chega lá no Horebe. Aí Deus vai começar... Deus já está trabalhando, mas de uma maneira poderosa a gente vai ver aqui. Só que a gente vai ver um detalhe. Mesmo já vendo tudo o que Deus havia feito, Elias, ele não queria teoria, ele queria possivelmente ver de maneira prática. A gente vai já observar já aquilo que Deus tinha para fazer. Porque Deus então está dizendo: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? E aí agora, já Deus vai trabalhar isso. Nessa segunda queixa, obrigado, Ana, ele faz o quê? Ele ainda diz: olha, eu sou extremamente zeloso. Segunda queixa, deixaram a tua aliança, mataram os teus profetas, eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Ele continua ainda com o mesmo entendimento. Sim. É como se, por exemplo, o fato de estar só fosse uma desculpa. Não é desculpa. Não é uma desculpa. No caso do Elias, no nosso caso também. Porque quem é que faz a obra? Eu ou você? Não, nenhum dos dois, né? É Deus. É Deus. É Deus que age. Só que para Deus agir na minha vida e na sua vida através dos dons que Deus nos concedeu, o que a gente precisa fazer? Deixar Deus agir. Precisamos trabalhar, precisamos... Isso mesmo. Então, tudo isso foi deixado de lado, porque a mente de Elias estava focado na morte, no ódio, no propósito de Jezabel, e as coisas de Deus foram sendo deixadas de quê? É como se alguém chegasse, domingo, não, vou pegar aqui um exemplo, aqui lá do calendário de dezembro, né, que eu trouxe. Acho que tinha umas 7 pessoas no máximo no auditório. Aí eu estava falando a respeito do calendário, aí eu podia pensar depois do calendário, eu vou pregar mais não. Fui fazer lá o calendário e tinha 7 pessoas no auditório. É para parar? Não é para usar isso como desculpa. É para fazer. Uma coisa que eu aprendi com o irmão Braia lá na década de 90, que ele dizia o seguinte: eu preparo um ensino, uma pregação para cá, para as pessoas. Se no dia que eu for ensinar ou pregar tiver uma pessoa só, eu vou pregar para aquela pessoa como se esse auditório estivesse cheio. Primeiro, para valorizar a pessoa que está ali. Esse que é o detalhe. É isso que a gente precisa fazer. Viu como ele olhou isso de uma maneira positiva? E é isso que a gente precisa fazer. Se nós estamos trabalhando e existem poucos
trabalhadores na seara, o que a gente precisa fazer? Aprendemos ontem, orar a Deus para que pessoas possam realmente ter o desejo, buscar ter esse entendimento, para que possam exercer a prática da vontade de Deus através da vida da igreja. Diga, irmão Aníbal. Aí eu vou parar, eu não vou mostrar. Aham. Aí ele responde com conhecimento de 58. Sim. Ele tinha trabalhado, sempre a mudança da obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Isso. E Atos Sim. e pode 2, trabalho com ovelhas que tem que se envergonhar. De maneira bem a palavra da verdade. Então, nós temos que escutar essa espada aí, que é a palavra. Sim. 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 Diga, Chaves. Foi o Chaves que levantou a mão? Aonde ele quer estar. E a gente percebe que aonde nós achamos que queremos estar, nem sempre é a vontade de Deus. Sim. Deus permitiu que ele dormisse 3 vezes. E essa era a vontade de Elias. Mas no final do 7, ele diz, Deus diz para Elias, levanta-te e come, porque o caminho te será sempre novo. Talvez a pergunta no verso 7, Deus não diz para onde Elias vai, mas diz que o caminho é longo. No versículo que tem a pergunta, que é o 13, talvez Deus perguntando para Elias, que fazes aquilo, o caminho longo não era para a caverna, mas para o monte. Não é o monte que Deus manda ele subir. Talvez a direção do 7 seja para o monte, não para a caverna. Percebe-se que Elias esteve deitado 6, 5, 6, e no 13 ele vai para a caverna. Mas no final do 7, Deus não diz que é para a caverna. Provavelmente Deus ia enviar para o monte. Deus, possivelmente, dentro do contexto, o coração de Elias estava direcionando ele para ir o mais longe possível de Deus. Só para a gente ver, o Horebe, ele ficava lá na região ali do Sinai, entre o Egito e Israel. Então, ele já tinha descido 150 quilômetros, deixou o jovem, aí ele vai, eu não sei distinguir, eu acho que é oeste, leste, oeste, e aí ele vai lá para o monte. Independente disso, Deus sabia que aonde ele parasse, Deus ia trabalhar como ele está fazendo agora. E vai tirar. Deus já sabia o que ele ia fazer com Elias. Deus já sabia. E grato pela forma como vocês abordaram. Por quê? Porque olha o que Deus vai dizer para eles no versículo 15. Disse o Senhor, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E você vai fazer o que lá em Damasco? Vai ungir Azael, rei da Síria. Então você vai lá em Damasco, lá na Síria, e você vai ungir Azael. Ou por quê? Porque Deus vai dar praticidade para aquilo que Elias havia visto. Deus, ele é como uma brisa suave. Se ele quiser ser fogo, ele é fogo. Se ele quiser ser terremoto, ele vai ser terremoto. Se ele quiser ser um vento forte, ele é um vento forte. Aqui, ele vai mostrar para Elias que ele tem o controle de todas as situações. Um certo irmão uma vez diz que Deus ele tem o controle sobre a história. Lá no livro de Daniel, Deus é soberano sobre as histórias dos homens e sobre as nações. Elas estão sob a mão dele. E aí é um detalhe para a gente poder perceber. Então, vai lá na Síria e unge Azael. 16. Ageu, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. Então, unge Azael, unge Geu, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, 3 homens. Agora, olhando para o versículo 17, eu pergunto a vocês, por que Deus disse isso? Versículo 17. Olhando para o versículo 17, por que Deus
pediu para que ele pudesse escolher desses 3 homens, ungir esses 3 homens. Por quê? 17. Interessante, né? Por que esses 3 homens? Olha o que diz o 17. Quem escapar da espada de Azael, Geu o matará. Quem escapar da espada de Geu, Eliseu o matará. Esses homens, quando usam o termo ungir, é a ideia de que eles estão sendo escolhidos por quem? Por Deus. Aí você vai dizer, não, mas é um rei pagão. Mas lembra de Nabucodonosor? Deus fez o uso de uma nação pagã para corrigir e trabalhar a mente de quem? Do seu povo. Deus vai agir aqui, em 1 Reis, dessa mesma maneira. Ou seja, para corrigir a mente de quem? A mente do povo. Então, Deus vai usar Azael, Geu, Eliseu. Agora, um ponto que a gente vai observar, versículo 18, cadê? Sim, versículo 18. Elias disse, eu estou só. Ele está só, de fato? Versículo 18, a 4ª providência de Deus. Quem Deus guardou? E aí ele, sem o conhecimento a respeito da vontade de Deus, porque ele não é Deus, nós não somos deuses. E às vezes a gente pensa, bem, eu tenho pregado tanto, eu tenho ensinado tanto, e as pessoas não têm obedecido ao evangelho do Senhor. Mas existem pessoas que estão sendo guardadas e direcionadas por Deus, que estão esperando a minha e a sua perseverança para alcançarmos ela por meio do evangelho de quem? Do Senhor. E aí Deus faz a pergunta para a gente, que fazes tu, Mário? Que fazes tu, Alcione? Que fazes tu, Maxwell Dave, Maxwell Beltrão, João Marcos, André, Mateus? Que fazem nós? É isso que a gente precisa fazer. Às vezes não, sempre Deus está nos detalhes. Não depende de mim, não depende de você. Depende de mim e de você de permanecer, de ser fiel, de não desistir, de não desanimar, de não nos deixarmos levar pelas situações difíceis, porque Deus, ele está escrevendo a história e ele conta comigo e ele conta com você. Ele contava com Elias, e Elias era importante porque Elias seria usado por Deus para mostrar para esses 3 homens que eles seriam usados por Deus para cumprir o seu propósito. E Deus conserva. A gente pode pensar, poxa, nós somos tão poucos. Ok, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de quem? De Deus. Vamos desistir? De modo nenhum, porque Deus conta conosco. E aí um detalhe é, para a gente fechar, antes da conclusão, o que fez Elias? Versículo 19, na primeira parte. Quando Elias ouviu essas 4 coisas, o que o Elias fez? Partiu de onde? Partiu dali. Deus resolveu o problema de Elias? Deus falou aquilo que Elias precisava ouvir? Deus falou. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as situações. Deus conservou esses 7 homens. Deus tem nos conservado. Tanto é que, de uma maneira bem breve, nós passamos pela pandemia do Covid-19. O futuro de Elias está na mão de Deus. O futuro daquelas 7.000 pessoas estava na mão de Deus. O futuro de Acabe, o futuro de Jezabel e de todos aqueles que eram idólatras lá em Israel. O futuro de todas aquelas pessoas estavam na mão de quem? Na mão do Senhor. O futuro da igreja, meu e seu, está nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Deus tem nos cuidado, o físico e o mental. Precisamos permitir que Deus cuide em termos espirituais. E aí nós vamos ver que, de fato, Deus está onde? Na nossa vida. E aí saia daqui hoje, nessa manhã, e saia amanhã daqui do retiro, pensando o seguinte, o que Deus espera de mim?
e faça a pergunta que Deus fez a Elias, troque Elias pelo seu nome. O que Deus quer que eu faça? Aí você pode pensar, não, mas eu já tenho uma certa idade. Ah, mas eu sou tão jovem. Ah, eu sou jovem, casado com filho pequeno. O que Deus quer que eu faça? Ah, eu sou solteiro. Ah, meu marido não é da igreja, ou então o meu companheiro ou a minha companheira não é tão dedicado. O que eu preciso fazer? E aí ouça a palavra de Deus, a pergunta de Deus a Elias e saia daqui com a seguinte reflexão: o que Deus espera de mim? Que possamos meditar, refletir e permitir que, assim como Deus usou Elias, Deus possa usar a mim e a você. Vamos ficar de pé? Vou convidar o irmão Aníbal para nos conduzir numa oração, para a gente finalizar nosso